Jó pode ainda adorar diante dessa dificuldade? Hoje nós vamos entrar no nosso devocional, no livro de Jó. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. É forte, hein? Na hora da adversidade, né? Só a graça mesmo, a misericórdia da gente suportar, né? O sofrimento. A gente vai falar sobre isso hoje. A história de Jó vai nos ensinar a sermos perseverantes. Então, o nosso devocional continua. Seja bem-vindo. Nós estamos desde o início do ano, né? Juliana, estou colocando aqui. Desde o início do ano nós estamos fazendo um devocional, lendo a palavra. E hoje a gente vai fazer um destaque, né? Sempre nos nossos encontros, segunda, quarta e sexta, nós destacamos um livro da Bíblia. Para conversar, para falar sobre ele, mas a leitura continua. E agora a gente vai entrar em Jó. Vamos falar um pouco sobre Jó? A Ele a glória, a Ele a... Seja bem-vindo, bom dia. Aleluia, Deus. Muita coisa pra gente falar sobre Jó, tá? Mas a gente vai tentar resumir um pouco, né? Porque são muitos acontecimentos, são muitas palavras e tá cheio aqui de chave espiritual, cheio de palavras para derramar sobre nós. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa live, por esse estudo, por esse ensino, Senhor, de Jó. Pai, nos ensina, Pai, fala o que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem. Deus, a palavra do Senhor, toda ela, Senhor, é inspirada, como diz lá em Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é apta, Senhor, para o ensino, ela é apta para a correção. Então, Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a transmitir essa palavra e fala conosco, em nome de Jesus. Deus me deu, Deus tomou. Então nós vamos entrar no livro de Jó. Meu Deus, Senhor, a Ele a glória. Bom dia Marli, Eliane, bom dia queridas, companheiras de ministério, né? Nossas intercessoras estão aqui. Jaque também. Bom dia, Jaque. A Ele a glória, a Ele toda a glória. Então nós vamos aprender agora com o livro de Jó, né, gente? Quanto sofrimento, quanta luta. Será que Jó pecou? Né? Vamos falar sobre isso também. Qual foi o pecado de Jó? Eu sei que a gente tem muita questão, né, para perguntar. Entender também que isso aqui é um livro, dentre os 66 livros da Bíblia, Jó faz parte do conjunto de livros que chamamos de poético. Os livros poéticos, como por exemplo Salmo, Cantares de Salomão, Eclesiastes, né, Provérbios. Então ele entrou dentro dessa classificação de livros, né? Livros poéticos. Então Jó é um conto, é uma história, mas tudo que está na Bíblia, né? Como eu falei aqui no início da oração, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e apta para nos ensinar, nos corrigir. Então, esse tema de Jó, a gente canta muito esse louvor, né? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. A gente fica cantando, mas a gente precisa estudar todo o livro para entender por que esse acontecimento. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí comigo, vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Como nós falamos aqui, Jó, ele não tem um autor assim
segundo os estudiosos da palavra, né? Ele não tem um autor aqui definido. Mas a pessoa que escreveu, ela conhecia muito de Deus, ela conhecia muito de constelação, de estrela, de tudo, né? Porque é muito rico de conhecimento esse livro, né? De ciência. Então era uma pessoa muito conhecedora. Alguns historiadores acham que, né, alguns defendem que foi lá no tempo, foi algum dos patriarcas que escreveu. Então tem toda essa conversa, mas aqui não é o foco é a gente trazer o assunto em si. Mas eu estou dando esse panorama para a gente estar por dentro, né, de quem que Jó foi um conto, uma história que foi contada de um homem, que havia um homem na terra de Uz, né, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. A gente sabe, quando a gente estuda a palavra, que em todo a história bíblica, né, a obediência à escritura, a obediência à palavra, ela traz o quê? Bênção, né? Bênção, são prosperidade. Então, o capítulo 1 de Jó, ele é descrito como um homem justo, rico, respeitado, né, que vivia na terra de Uz. Ele possuía uma família numerosa e bens abundantes. Então isso era o quê? Riqueza. Ter muitos filhos, né? Ter abundância de bens, né? Gados, tarará. Então, mas houve uma reunião no céu, né? A história conta que houve uma reunião no céu. A Thalita, tem reunião no céu? Tem reunião, pela palavra que a gente vê que tem, tá? A Bíblia fala também em Apocalipse que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, e aqui a gente vê também, quando a gente estuda a palavra, que assim, o diabo, Satanás, questiona Deus sobre a fidelidade de Jó. Então, preste atenção, não existe assim uma rivalidade no sentido de briga de força, né? Quem é mais... Não, Deus é todo poderoso, é soberano. Jó, Satanás, ele entra na ilegalidade, né? Ou ele entra na permissão de Deus, por algum motivo, tá? Então, geralmente, ou é pecado, consequências, né? Pecados que nós cometemos e abrimos portas, e permissão de Deus para nos levar num nível maior, para nos despertar para algo, para poder nos colocar em prova, em situação que a gente às vezes está com medo, que foi o caso de Jó. Ele falou assim, o que eu temia me sobreveio. Então ele tinha medo de perder tudo que ele tinha, né? Da provisão, ou dessas tempestades chegar na casa dele, né? Essas dificuldades chegar. Então a gente vai pensando sobre isso, tá? Então Jó era um homem respeitado que vivia na terra de Uz. Ele possuía uma família numerosa. Então isso mostra que ele era um homem bem sucedido, tá? Agora Satanás, ele entra, ele questiona Deus. Ele está tendo uma reunião, né? Então ele vai lá, na presença de Deus, sobre a fidelidade, insinuando que a fidelidade, é resultado da sua bênção material. Aqui a gente precisa pensar, nós não podemos confiar no que é perecível, né? O bem é algo que nós conquistamos, trabalhando para conquistar, ok. Deus, ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Porém, a gente tem que saber que tudo isso vai passar. Tudo isso é possível perecer, é possível perder. Mas quem tem fidelidade ao Senhor até o fim, o Senhor já vai prover o dobro, tá? A fidelidade te leva à glória, à bênção da segunda casa. Mas aqui no contexto mostra que Jó, ele tinha um temor. Então vamos começar a pensar, tá? A Bíblia fala aqui que ele temia Deus, se desviava do mal, né? Deus permite que Satanás testa Jó, retirando-lhe seus bens e filhos, apesar das perdas devastadoras. Jó mantém a sua fé e não blasfema. Então nesse capítulo nós percebemos que, olha quanto que ele tinha 7.000 ovelhas. Pensa, era um homem milionário, né? 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço. Pensa num homem milionário, um dono de fazenda, um homem
muita gente no teu serviço, né? Trabalhando para ele. Também tinha de maneira que este homem era o mais e o maior de todos os do Oriente. Então, ele tinha riqueza para o resto da vida e para os seus filhos e tudo mais. Porém, aí vamos lá. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Entendeu? Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, porque possivelmente desviava daquilo que Deus não agradava, né? Então ele fazia um banquete pelos seus filhos. Levantava-se de madrugada. Ele levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Só que a gente sabe que existe a lei da responsabilidade. Tá? Tem a lei da herança, né? A gente fala sobre isso nas nossas mentorias. E tem a lei da responsabilidade. Cada um vai dar conta de si, do seu pecado, né? Entende? Mas Jó tinha medo. Ele tinha o pavor de o filho dele ter pecado. E a gente é assim mesmo, né? A gente ora, Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha aí, Pai. Mas os nossos filhos têm a responsabilidade deles também, né? De entrar ou não em situações de pecado. E Jó, talvez os meus filhos tenham pecado. Então ele tinha um temor, ele tinha realmente um temor muito grande. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, já pararam para pensar que filhos de Deus é esse? Quem sabe me dizer aqui, fala aí. Lê aí, Jó capítulo 1, versículo 6. Bom dia, Ana Cristina, Midon, Deus abençoe, Isabel, minha filhinha, tá aí. Simone, querida, Jaque. Para pensar comigo. Ó, capítulo 1, no versículo 6, está dizendo: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem é esses filhos de Deus que foi se apresentar ao Senhor? Anjos. Isso aí. Querubins, serafins. Preste atenção. Existe sim uma vida no céu. Existe organização, existe reunião. O mundo espiritual, ele é real. Ele funciona. Tem hierarquia. Tá? Antes mesmo de Deus formar o mundo, da gente existir, nós filhos também, já existia toda a criação divina. Toda a criação divina já existia, tá? Céu, terra, todos os seres espirituais que Deus criou. Então, ó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Satanás também já existia antes da fundação do mundo aqui. Entendeu? Ele veio. Então o Senhor perguntou ao diabo, ao Satanás: de onde você vem? Né? Gente, lembre-se que isso aqui é um conto, é uma história para que a gente possa entender. Deus sabe todas as coisas, sabe? Deus tem conhecimento. Tá? Mas a história quer nos mostrar que existia todo esse contexto, essa conversa. Ele falou: então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então isso é para chamar a atenção da gente, que ele está ao nosso derredor, bramando, né? Ele vem da onde? De rodear a terra. Deus perguntou: da onde você vem? Aí ele falou assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra.
Gente, aqui mostra que Deus está dando testemunho de alguém, né? Deus está dando testemunho de um homem fiel e íntegro diante de Deus. Então, quando o diabo vai até a presença de Deus nos acusar pelos nossos pecados, nós temos Jesus Cristo hoje. Hoje, Cristo fez sacrifício por nós. E ele também está lá à destra de Deus. Então, chega uma acusação. Aí, aqui na terra, Deus deixou o quê? Os seus profetas, como ele fala. Ele deixou a sua palavra, né? Ó, nós temos hoje a Bíblia Sagrada. Para que a gente possa ler e falar assim, bom, então quando eu pecar, eu preciso me arrepender e confessar o meu pecado. Enquanto eu não confessar e deixar, eu não alcanço misericórdia. Porque a misericórdia já existe, o perdão já existe, mas não é automático. Eu tenho que falar. Eu tenho que abrir minha boca, eu tenho que confessar. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então não tem a ver com salvação, tem a ver com que você seja sarada, curado. Tá? Então, olha o que Deus faz aqui. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Então ele põe em dúvida a sinceridade de Jó. Ele tem motivo. É muito fácil, né? A pessoa... hoje em dia a gente vê que muita gente tem muitos bens, tem muito, mas não teme ao Senhor. Né? Porque o diabo também dá bens. Tá? O diabo também dá prosperidade. Só que a dele, a gente sabe que é com intenção, em troca de algo maior. Em troca que ele quer, sua alma. Ele quer sua servidão. Né? Aí, Deus fala assim. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Outra chave aqui, ó. Tem uma cerca em volta de você. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você anda na obediência do Senhor, tem uma cerca espiritual. O Senhor vai protegendo você, a sua casa. Entendeu isso aqui? Ó. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, e tudo que ele tem? A gente ora aqui, Senhor, tudo que leva o nosso nome, guarda, protege, nos cerca. A gente declara isso aqui. Então existe uma proteção do céu sobre a sua casa. Só que nós, quando infringimos uma lei espiritual, o diabo está lá acusando também, ó. Dia e noite. O dedinho apontado pra gente. Aí nesse caso aqui, vamos lá. Jó, ele estava na sua integridade, né? Ele falou assim: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu puseste essa cerca ao redor da casa dele? Abençoaste a obra das suas mãos, ó, e os seus bens se multiplicaram na terra. Tá vendo como é que é Deus quem dá todas as coisas? Multiplica e abençoa. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti e na tua face. Aqui é o ponto, gente. Por que o bem que Deus nos dá, a gente glorifica, a gente faz uma festa? Né? Então muitas pessoas, às vezes, ela começa a entrar numa prova que Deus está nos provando, nos testando, nos permitindo. Se você acha que, você entende que você está andando na obediência, que as coisas que você está fazendo estão dentro daquilo que a Bíblia, né, nos orienta, e você está passando por uma prova, entenda algo. Deus está querendo trabalhar no teu íntimo, na tua relação com Ele, na proximidade dEle contigo. Tem tantos aspectos que Deus precisa trabalhar em nós, na confiança, tá? Vai ser para a glória de Deus. Existem exceções, tá? A gente investiga dentro do mapeamento a história para a gente achar brechas
que foram derramamento de sangue. Muitas pessoas, uma maior parte das pessoas da nossa história cometeram, né, aborto. Isso é um derramamento de sangue. Está lá preso na história dela. Né? Infidelidade aos pais, roubo, trapaça. Então a gente vai investigando essas coisas e a gente vai orando. E as pessoas começam a obter, né, o resultado de tudo aquilo ali. Mas tem pessoas que vêm na sua caminhada fazendo